Boa noite, meus irmãos e irmãs. Deus abençoe cada um de vocês com a graça do Senhor Jesus. Amém. Prazer, irmãos, estar com todos vocês nessa associação. Esse ano, irmãos, foi um ano que eu preguei muito pouco para auditório. A nossa igreja fechou as portas no mês de março. E aí de março até dezembro eu pregava olhando para um pontinho vermelho numa câmera. Então eu ainda estou nesse processo de apreciar novamente, pregar para o auditório, olhando para as pessoas. Sinto falta ainda de ver a expressão do rosto, né? O culto lá da igreja voltou e a gente não sabe direito como é que está a interação com os irmãos. Mas louvado seja Deus. Estou muito feliz de estar com os irmãos. É um local, essa associação, esse grupo de igrejas é um ambiente que eu me sinto muito bem. E hoje desta vez eu pude vir com a minha família. Então lá atrás tem a Ivana. Tá lá, fica em pé aí, amor, para todo mundo me ver, quem não me viu ainda. Se quiser tirar um pouquinho a máscara e colocar rapidinho assim, pronto. O Gabriel está ali também. O Gabriel tem 14 anos, tem a Carolina, uma baianinha retada, que vocês verem ela correndo aí em direção ao rio, pode agarrar, viu? Não deixa ela entrar. E tem o Benjamin que está dormindo. Chora que é uma beleza. Eu estava dizendo ao pastor Carlos, vocês não deixem para ter os filhos depois de coroa, porque é complicado, viu? Tem um filho novo, depois de coroa é mais complicado. Irmãos, vamos orar ao Senhor, depois nós vamos abrir a palavra de Deus. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez por estarmos juntos. Nós te louvamos, Senhor, porque apesar de todas as dificuldades sociais, econômicas, o risco da doença, o medo que tem tomado o coração de tantas pessoas, o Senhor ainda tem nos dado a graça de estarmos juntos, e nós agradecemos a Ti por isso. Somos gratos por esse grupo que aqui está. É a porção que o Senhor nos deu e nós nos alegramos. E clamamos, Pai, para que nesses momentos de meditação na Tua Palavra haja uma poderosa visitação do Teu Santo Espírito em nosso coração. Que seja Ele, Pai, o grande mestre, professor da nossa alma, que levará as verdades da Escritura até o nosso coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. São tantos, Pai. Nem sabemos enumerá-los ao certo. Pedimos perdão, pedimos por contrição, por quebrantamento. Pedimos que o Senhor nos dê uma postura apropriada diante da Tua presença. E nos ilumina, Senhor, nesse momento, que haja edificação no nosso coração, transformação, sobretudo, Pai, glória para o Teu nome. Pedimos em Cristo Jesus. Amém. Eclesiastes capítulo 1, meus irmãos, abra por favor a palavra do Senhor junto comigo. Eclesiastes capítulo 1. Nós vamos introduzir, irmãos, a primeira mensagem com a introdução do livro, tá bom? Então, a nossa exposição de fato será a partir do verso 12. Mas eu gostaria de introduzir, junto com as palavras do pregador, Eclesiastes capítulo 1. O primeiro verso diz: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Essa é a introdução, irmãos, de um livro muito interessante, muito intrigante e muito mal compreendido do Antigo Testamento. Esse livro é considerado por muitos um livro amargo, um livro azedo. Na igreja mesmo em que sou pastor, escutei muitas vezes irmãos falando que não entendiam porque esse livro está na Bíblia, porque ele parece ser um livro tão pessimista. E nós queremos, com a ajuda do Senhor, nesses dias em que estaremos juntos,
abordar o tema ídolos do coração a partir da perspectiva desse autor. E eu espero que até lá, espero que não, mas se você é uma dessas pessoas que acha que esse livro é um pouco azedo, eu espero que até lá você mude de opinião e você passe a amar esse texto. O autor, ele se intitula Pregador. Esse é o título do livro, inclusive no idioma do Antigo Testamento, no qual o Antigo Testamento foi escrito. Então, esse é o título do livro. Nós usamos na nossa Bíblia Eclesiastes, que é da tradução grega, da Septuaginta. E o pregador aqui, ele se identifica, os irmãos viram no verso 1, ele se chama filho de Davi e rei de Jerusalém. Uma questão que está posta nesse primeiro verso é o porquê ele não colocou o seu nome. Se o autor foi Salomão, por que ele não se identificou como tal? E aí os autores caminham em direções diferentes para tentar explicar essa questão. Alguns dizem que ele não se identificou simplesmente porque era uma coisa tão óbvia que não necessitava. Sua primeira plateia saberia naturalmente quem ele era. E pelo menos um dos autores, o Matthew Henry, ele fala que é possível que ele não tenha colocado o nome dele por vergonha. Ele estaria aqui no final da vida fazendo uma reflexão de todos os pecados que ele cometeu ao longo do seu reinado, e aqui ele se apresenta apenas como um professor, como um expositor, como um pregador, como aquele que chama os jovens para conversar, sem querer muita atenção nele. Nós não sabemos o porquê, de fato, irmãos, ele omitiu o nome dele, mas nós sabemos quem é o filho de Davi, rei de Jerusalém. No verso 12, para não ficar dúvida, ele diz: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Os irmãos sabem muito bem que o único rei, depois de Davi, que foi rei sobre todo Israel, foi Salomão. Porque logo depois de Salomão, o reino foi dividido. Nós não temos mais um rei sobre Israel. Aliás, o único rei que haverá sobre Israel futuro será o Messias. Então nós sabemos pelo próprio texto que é Salomão. Nós entendemos por esse texto que ele já é idoso. A maneira como ele aborda o livro é da perspectiva de uma pessoa muito experiente. Vocês lembram do capítulo 12, ele falando para se lembrar do Criador nos dias da mocidade, e ele em seguida faz uma descrição da morte muito interessante, bonita, poética, e ele fala como se está no lugar de alguém que está prestes a morrer. Então, se essa abordagem do livro estiver correta, irmãos, isso lança uma luz muito interessante a respeito da vida de Salomão nos seus últimos dias. Os irmãos conhecem a história dele, sabem que ele foi um grande homem de Deus no início, e que ele foi fiel e que Deus abençoou muito. Mas depois as mulheres com as quais ele se casou corromperam o seu coração, e ele passou a praticar a idolatria, e no final da vida dele, os sinais de uma guerra civil já estavam tomando forma em Israel. E quando nós lemos apenas o relato dos reis, nós ficamos com aquela angústia no coração. O que aconteceu com esse homem? Esse homem se arrependeu, esse homem se voltou para o Senhor, como é que foi o final da vida dele? Então é muito provável que Eclesiastes lance uma luz muito interessante a respeito dos últimos dias de Salomão. Ele se voltou para o Senhor, ele fez uma reflexão muito profunda dos pecados que ele cometeu, e ele deixou isso escrito para mostrar para os mais jovens que não seguissem o caminho dele, mas que temessem ao Senhor e andassem com ele durante a mocidade, algo que ele não havia feito. Uma outra coisa que é fundamental para a gente se aproximar, irmãos, desse livro é o tema dele. No verso 2 ele diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A maioria das pessoas que considera esse texto um pouco amargo é porque não entendeu a perspectiva do autor. O autor, ele diz que vai falar a respeito de vaidades. Essa palavra vaidade é uma palavra difícil de traduzir. Talvez você pode elencar uma série de palavras que caberiam dentro desse vocábulo vaidade, e à luz do contexto imediato você entender onde cada um cabe. Mas essa palavra pode ser traduzida como vapor, ela pode ser
traduzida como fumaça, ela pode ser traduzida como absurdo, ela pode ser traduzida como sem sentido. Então, à medida que você vai lendo o livro, você vai percebendo qual dessas possibilidades de tradução cabem melhor diante daquele contexto. Mas o tema do livro é vaidades de vaidades. Um outro termo que ele usa, vida debaixo do sol. Então isso já delimita o ambiente que Salomão está falando. Salomão não está fazendo necessariamente a descrição do que é a vida de um convertido. Ele está descrevendo a vida de uma pessoa debaixo do sol. Isto é uma pessoa que não se conecta com o alto. É uma pessoa que não tem Deus. A ideia de vaidades, irmãos, é uma pessoa que abraça aquelas coisas boas desse mundo, como trabalho, conhecimento, prazeres, mas ao mesmo tempo exclui o Deus que proporciona a essas pessoas esses prazeres. E ao longo do livro ele vai mostrar que, à medida que a pessoa abraça as bênçãos de Deus, sem se curvar diante do próprio Deus, isso produz no coração daquelas pessoas uma insatisfação, um ciclo que não tem nada que alimente a alma daquela pessoa. Uma vez perguntaram para o Nelson Rockefeller, vocês já devem ter ouvido falar, um dos homens multimilionários do mundo, perguntaram para ele assim: quanto de dinheiro você precisa para dizer assim, estou plenamente satisfeito? Ele disse: eu preciso de um pouquinho a mais. É sempre um pouquinho a mais. Isso é a descrição, isso é o modo de pensar de um homem debaixo do sol. Ele quer buscar a certeza da eternidade nas coisas criadas. Ele tem um vácuo do tamanho da eternidade no seu coração. E ele está tentando preencher com as coisas e prazeres desse mundo aquele vácuo. Então isso, irmãos, é a perspectiva do autor. Então, se você compreender bem isso, você vai se aproximar desse livro de um modo diferente. E dentro do nosso tema, que é ídolos do coração, eu pretendo ao longo das exposições elencar ídolos dos mais comuns aqui desse livro e apresentar para os irmãos. Hoje eu elegi, pela ordem da exposição do autor, o ídolo do conhecimento. Então nós vamos ver o que ele fala a respeito do conhecimento, e nós vamos ver como o conhecimento pode se tornar um ídolo, e na terceira parte nós vamos falar como nós podemos nos libertar disso. Então eu vou começar com o verso 12, e eu pretendo ir lendo o texto, e à medida que for lendo, fazendo algumas pausas aqui, e mostrando para os irmãos algumas questões, e depois nós vamos avançando. Então no verso 12 e 13, irmãos, Salomão vai dizer basicamente que Deus colocou no ser humano uma sede de conhecimento. Ele diz assim no verso 12: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria em tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Veja que o autor, ele começa em primeira pessoa, ele diz eu, ele está assumindo aqui um discurso direto, e ele diz, irmãos, que ele se dispôs a esquadrinhar a criação com sabedoria. Essa palavra esquadrinhar, ela pode ser compreendida como procurar a raiz. É a ideia de alguém que se dedica a investigar uma questão por todos os ângulos. Em outras palavras, ele está falando que mergulhou no conhecimento, que ele foi fundo, que ele investigou tudo, que ele procurou conhecer as minúcias desse mundo. Vocês podem ter uma ideia disso com a declaração do primeiro livro dos Reis, capítulo 4. Eu acho que 1 Reis, capítulo 4, dá uma ideia do grande empreendimento, no caso aqui intelectual. O intelectual não foi o único empreendimento dele, mas no caso aqui foi o empreendimento intelectual. E os irmãos podem ter uma ideia daquilo que ele fez.
1 Reis capítulo 4, verso 29, diz: deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a todos os do Oriente, do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio que todos os homens, era mais sábio do que Etã, Israíta, do que Emã, Calcol, Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, foram seus cânticos 5.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota no muro. Também falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então, quando ele diz lá em Eclesiastes que de fato ele se dedicou ao conhecimento, irmãos, ele não está falando de superficialidade. Ele está falando que se jogou com todas as suas forças para investigar, desde as plantas complexas até aquelas que crescem na parede, que cresciam na parede de um habitante daquela época. Então ele era um homem enciclopédia, ele era uma espécie de um generalista. Hoje as formações elas pendem muito para a especialidade, mas na época de Salomão ele dominava vários campos do conhecimento. E Deus deu tudo isso a ele de presente, vocês lembram muito bem da história. E essa, irmãos, ele diz que foi a tarefa que Deus deu ao ser humano. Então nós podemos aqui pontuar de imediato que esse trabalho de procurar a conhecer, saber a raiz, entender as coisas, isso honra a Deus. Vocês lembram que logo depois que Deus criou Adão, Deus deu a ele esse despertar, essa inteligência de querer investigar os animais, dar nome aos animais. Adão interagia com o jardim, ele produzia conhecimento, ele produzia uma cultura. E Deus colocou dentro de nós esse desejo também. Nós queremos saber os porquês, nós queremos compreender como as coisas são. Isso é parte da imagem de Deus em nós. E é estranho cristãos que acham que o conhecimento que é uma coisa má, e que em muitos casos é até indesejável. Alguns cristãos que acham que se você estudar, se você se dedicar ao conhecimento, você vai ser alguém frio na fé, ou que se você se dedicar a alguma área científica, isso vai roubar a sua fé do coração e você se tornará um ateu. Isso não é verdade, irmãos. Toda vocação de conhecimento começa no Senhor, e quando um filho, uma filha dele se joga no conhecimento desse mundo para explicar os enigmas que o Senhor deixou aí para a gente, isso honra ao Senhor, isso é um aspecto da imagem e semelhança dele em nós. Só que Salomão vai mostrar uma coisa de uma forma muito brutal, que esse desejo que a gente tem de conhecer as coisas simplesmente não satisfaz a alma. Então volte para Eclesiastes. Eu vou ler a segunda parte do verso 13, depois aí do ponto e vírgula, e o verso 14. Então no meio do verso 13 ele diz o seguinte: este enfadonho trabalho, isto é, o trabalho de conhecer, impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então, é intrigante isso, irmãos, e Salomão ele fica sempre nesses extremos. De um lado ele fala que o conhecimento é uma coisa boa e que ele se dedicou a isso, mas no mesmo fôlego ele diz: o conhecimento não satisfaz. O conhecimento debaixo do sol, lembra que essa expressão é a expressão chave do livro. Debaixo do sol é o conhecimento limitado à percepção humana. E o que ele vai mostrar aqui ao longo do livro, irmãos, é que esse mundo que nós vivemos hoje, ele tem um monte de coisa interessante, ele tem um monte de coisa boa, mas essas coisas não satisfazem a gente.
é vapor. A expressão que ele usou aqui também, filhos dos homens, os irmãos viram aí, essa expressão filho dos homens aqui, é a mesma expressão de onde vem a palavra Adão. Então aqui ele está limitando a aplicação dele. Ele está falando dos filhos de Adão, isto é, ele está falando daqueles que são caídos no pecado, por aqueles que foram tocados pela maldade. E ele diz, esses, Deus impôs um trabalho duro, Deus aflige os filhos de Adão, colocando no coração deles o desejo de conhecer, e eles se lançam sobre esse trabalho, mas eles nunca encontram as respostas que estão procurando. Essa é a aflição daquele que não tem Deus. Essa é a aflição daquele que não conhece o Senhor. Meus irmãos, nem sempre as coisas foram dessa maneira. No jardim, o nosso pai Adão, antes da entrada do pecado no mundo, ele investigava a criação, ele tinha sede pelo conhecimento, e isso era para ele algo prazeroso, porque ele não vivia debaixo do sol, ele se encontrava com Deus todos os dias, ele vivia para o Senhor, ele tinha uma percepção acima do sol, e a partir desse relacionamento que ele tinha com o único Deus, ele investigava a criação e então ele obtinha todas as respostas. Mas com a gente hoje não é assim. Nós vivemos fora do jardim. O desejo por conhecer nós ainda temos, mas o pecado delimitou ou limitou a nossa esfera de investigação. Nós só podemos conhecer o que está debaixo do sol. E isso se torna um enfado, se torna uma canseira. E Salomão diz que isso é um modo de Deus afligir o homem que não se converte. Ele investiga, 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 e no final ele encontra o quê? Vapor. Ele encontra inutilidade. Salomão diz aqui, é correr atrás do vento. Hoje, irmãos, os filhos de Adão continuam vivendo do mesmo jeito. Alguns anos atrás, eu não sei se vocês acompanharam isso, teve um lançamento de um livro, fez muito sucesso no mundo inteiro, aqui no Brasil também, um livro chamado O Segredo. Lembra desse livro? O livro ficou muito famoso, várias pessoas bem-sucedidas financeiramente estavam recomendando o livro, dizendo que lá estava o segredo do sucesso. E aí, eu comprei o livro, não porque eu acreditasse que tinha um segredo, mas porque eu fiquei curioso, que segredo é esse? O segredo, irmãos, era esse. Um homem teve a ideia de escrever um livro e colocar o título de O Segredo, para que as pessoas comprassem o livro e ele ficasse rico. Esse era o segredo dele. Mas não é a ideia do livro, tá? A ideia do livro é que se você tiver pensamento positivo em tudo, você vai atrair as forças do universo para operar ao seu favor. Interessante, né? Ideia novíssima, ideia pagã. E sabe por que esse livro vendeu tanto, irmãos? Porque as pessoas estão buscando o segredo. As pessoas estão buscando a chave até hoje. As pessoas estão buscando alguma coisa que explique, alguma coisa que unifique todas as partes. O ser humano sem Deus, ele tem a sensação de que tem alguma coisa escondida e que o universo por si só não se explica. Essa é a busca das ciências. As ciências hoje falam que eles estão à procura de uma teoria de tudo. Uma única teoria que junta, que coloca lá uma chavinha que vai unir todas as partes soltas desse universo. E para essas pessoas, se elas lessem Salomão, elas seriam brutalmente atacadas no seu objetivo, lendo as palavras desse homem. Ele diz: é vaidade, é correr atrás do vento. Essa sabedoria humana, esse conhecimento coletivo que vem sendo acumulado ao longo dos séculos, irmãos, não explica nada. Nada. Se você pegasse um homem
da geração antediluviana. Lembra lá da geração antes do dilúvio? E você pegasse o pensador mais respeitado do século 21. E se você pudesse colocar os dois frente a frente, aí você imagina o cidadão antediluviano, sei lá, 6.000 anos atrás, 4.000, não temos certeza. Imagina ele perguntando para o homem do século 21: e aí? Vocês descobriram o sentido da vida? Qual a resposta? Vocês descobriram como superar a morte? Não. Vocês já descobriram por que nós estamos aqui, para onde nós vamos? Não. É disso, irmãos, que o Salomão está falando. Que anos passam, o conhecimento se acumula, mas nós não temos as respostas. Hoje nós vivemos numa era em que se valoriza muito o estudo acadêmico. Você ter cursos, títulos, mestrados, doutorados. E tem muitas pessoas que acreditam que na hora que você receber o seu grande sonhado diploma de pós-graduação, talvez você seja uma pessoa mais respeitada. Talvez, quem sabe, você vai ser uma pessoa mais feliz. Tirei meu doutorado. Olha para Salomão. Salomão, se pudesse sentar com você, estivesse na sua banca examinadora, ele ia dizer: parabéns pelo seu curso, mas é tudo fumaça. Não explica. Para nós, irmãos, que somos servos de Deus, nós não podemos deixar que o conhecimento se torne o centro da nossa vida. O conhecimento é uma ferramenta. Se o conhecimento adquirir valor por si mesmo, ele se torna um ídolo. Ele deixa de ser a ferramenta que deveria ser. Produz em você arrogância, faz você olhar para as pessoas de cima para baixo, você começa a desprezar as pessoas que não têm a mesma cultura que a sua, que não viajou onde você viajou. Eu passei uma situação uns anos atrás na nossa igreja. Eu preguei uma mensagem a respeito do pecado, a respeito da depravação total. E naquela noite tinha uma jovem senhora que estava visitando a igreja. Quando ela terminou, ela foi à porta da igreja e ela diz assim: olha, você está destruindo a autoestima desses irmãos. Está destruindo. Você não entendeu o que é a Bíblia. E aí ela começou a jogar os diplomas dela de mestrado e doutorado. Eu tenho um doutorado na Alemanha, eu tenho não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E jogando os diplomas dela em cima de mim, quase afogado nos diplomas dela. E ela dizia: você não tem experiência transcultural. Você já estudou na Alemanha? Onde foi que você estudou? Eu digo: eu estudei no Ceará. Lá perto do Juazeiro do Norte. Pois eu estudei na Alemanha. E ela começou a jogar nisso. E ela disse: você está destruindo a autoestima dos irmãos. Eu digo: eu fui chamado para isso. Então, irmãos, existe esse aspecto da pessoa que transformou o conhecimento dela em um ídolo e ela olha de cima para baixo. Mas tem aquele que tem o outro ídolo, que é o do conhecimento popular. É o sujeito que diz mais ou menos assim: acho que não tem ninguém aqui, nem na igreja de vocês, talvez só na minha. Olha, eu não estudei, mas eu me formei na universidade da vida. Então ele zomba de quem estuda. Ele se gaba do seu conhecimento de experiência. Então Salomão, irmão, seja para o doutorado na Alemanha ou para aquele que tem um conhecimento popular, ele diria: tudo fumaça. Tudo fumaça, não explica. Ele diz isso no verso 15 de uma forma mais clara. Isso aqui era uma espécie de um ditado popular nos tempos dele. Pelo menos a maioria dos autores diz isso. Olha o versículo 15: aquilo que é torto não se pode endireitar,
e o que falta não se pode calcular. Então ele está dizendo, milhões e milhões de anos passam, as pessoas estão estudando, o conhecimento está se crescendo no mundo inteiro, mas o mundo continua torto. Torção por todos os lados. A torção está fora de nós e a torção também está dentro de nós. Ele está dizendo aqui que o conhecimento não endireita nada. Que nós calculamos, mas nós não conseguimos descobrir o que está faltando. O homem debaixo do sol é assim. Ele sabe que falta algo, mas ele não entende o que é. Ele não tem como precisar. E a matemática da vida não fecha. E ele vive ali adulterando os números para fazer de conta que a conta está fechando e que tudo está bem. Mas não está. No verso 16 ele continua argumentando isso. Verso 16 ele diz, disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Então Salomão está dizendo aqui que ele não foi um homem superficial, ele não foi um homem que leu apenas um livro, ele não foi um homem que estudou apenas um pouco. Ele diz, eu me dediquei. Quando eu falo para vocês que a matemática da conta não fecha, quando eu falo para vocês que o conhecimento não satisfaz, eu estou falando com conhecimento de causa. Eu me debrucei. Versículo 17 ele diz isso, olha, eu apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Então ele disse que foi a sabedoria e mergulhou profundo nela, e ele percebeu que a sabedoria não explicava, então ele resolveu em outra experiência, quem sabe a loucura, quem sabe a estultícia, quem sabe os tolos não sejam os mais felizes que existem. E ele diz que vai atrás disso também, e ele não encontra, ele só encontra vazio, ele só encontra uma vida que não fecha a conta. Verso 18. Os seminaristas que o digam, né? Porque na muita sabedoria há muito enfado. Não é assim, seminaristas? É assim, não é? E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Então ele está falando, o conhecimento só piora a situação. Pensar dói. Pensar aumenta a tristeza. Quanto mais você pensa, mais você nota, percebe, conclui que esse mundo é torto, que a conta não fecha. É incrível, irmãos, nós vivemos numa sociedade desde os últimos 200 anos que acredita que o conhecimento vai salvar, que a educação vai salvar. Nós vemos os nossos líderes políticos falando ano após ano, grandes pessoas ligadas à educação falando, dia que nós tivermos educação, nosso país será outro. E o saldo das grandes nações educadas do mundo são 2 guerras mundiais, regimes políticos totalitários, genocídios, luta por poder. Pensar numa nação que é muito mais ilustrada do ponto de vista do conhecimento do que o Brasil, a Argentina, agora voltando para o paganismo, reestabelecendo o culto a Moloque, matando seus filhos. Mais crianças na Argentina morrerão do que o holocausto dos judeus, promovido por Adolf Hitler, um outro homem ilustrado também. Salomão, irmãos, ele simplesmente é brutal na sua sinceridade. Quando você lê esse livro, eu acho que uma boa maneira de você se aproximar dele é você imaginar um idoso sentado e ao redor dele vários jovens que admiram ele. Que Salomão tinha tudo que um jovem queria. Primeiro, Salomão era rico de um jeito que a gente nem consegue imaginar. As toneladas e toneladas de ouro que chegavam anualmente para ele, a gente nem consegue medir hoje como seria a fortuna dele. Então ele era rico. Salomão tinha
poder. Ele tinha serviçais para todo tipo de coisa. Ele era inteligente. Era bom de romance. O livro de Cantar está aí para não deixar nenhuma suspeita. Ele tinha mulheres. Então você podia imaginar aquele monte de jovem olhando, sentado ao redor dele, doido que ele conte para eles: e aí, Salomão, como é que eu posso ser como você? Salomão simplesmente olhando e dizendo: não tem sentido. É tudo vaidade, é correr atrás do vento. Então, irmãos, o que interessa para a gente hoje é como é que nós podemos sair dessa situação. Nós que somos o povo de Deus, nós também, em algum momento da vida, nós nos pegamos nessa armadilha do conhecimento. Então acho que deve ter ficado claro para vocês que a saída não está em nós, a saída não está dentro de nós, a saída não está em estudar mais. Nós vimos que nós fomos criados com necessidade e desejo de aprender, mas debaixo do sol, nesse mundo quebrado pelo pecado, essa tentativa, ela é cansativa e fútil. Qual é a resposta? A resposta não está debaixo do sol. A resposta está acima do sol. A resposta não está aqui nesse mundo. Mas como é que nós podemos chegar acima do sol? Ora, nós não podemos, é impossível. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque aquele que está acima do sol, ele veio e se revelou a nós que estamos debaixo do sol. Em 1 Coríntios 1:24, ele é chamado de a sabedoria de Deus. Em Colossenses 2:3 diz que nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria. Ele, meus irmãos, é a ponte desse mundo caído, quebrado, devastado pelo pecado, e esse mundo que está acima do sol, ele é a âncora que prende esse mundo insólido a algo sólido no próprio céu. Ele é a corda que laça o vento. Meus irmãos, nós temos que entender que o conhecimento não é uma coisa. O conhecimento não é uma informação. O conhecimento não é algo neutro. O conhecimento é uma pessoa. O conhecimento é relacional. O conhecimento na Bíblia ele é chamado de o Verbo de Deus. Portanto, enquanto alguém se recusa a curvar os seus joelhos diante de Jesus Cristo de Nazaré, diante daquele que é a sabedoria de Deus, essa pessoa estará fadada, essa pessoa estará nessa sinuca do conhecimento como vapor. Jesus, meus irmãos, é a explicação para a nossa angústia interna. A falta de Jesus é a explicação do porquê a conta não fecha. Porque há tantas coisas boas nesse mundo, mas que elas ao mesmo tempo não satisfazem o nosso coração. Nossa alma, irmãos, ela foi feita para descansar em Deus. Nós somos feitos para serem acolhidos em Jesus. Nós fomos feitos para pensar os pensamentos dele. Então, sem Jesus, essa ruptura que há dentro do nosso coração, ela só vai aumentar a fenda. Lembra que Jesus, em Mateus 12:42, ele disse assim para os seus discípulos: eis que aqui entre vós está quem é maior do que Salomão. O nosso mundo, irmãos, no máximo pode só produzir Salomões. Os Salomões do nosso mundo, eles são muito inteligentes, mas eles são tristes. Eles são cansados. Eles estão todos fragmentados por dentro. Mas quando nós, irmãos, encontramos com o Senhor Jesus Cristo, nós encontramos a própria verdade. E a luz dele ilumina a nossa mente. Nós temos nele a vida que um dia nos substituiu, a morte dele nos fez viver. Portanto, ele é a resposta, ele é o enigma. E quando nós nos dobramos e nos curvamos diante dele, nós descobrimos que nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria. E tudo aquilo que nós realizamos aqui nesse mundo
torna-se ecos para a eternidade. Então, para nós, o que nós temos que fazer hoje, irmãos? Nós temos que realizar as nossas atividades em Cristo. A solução para essa mentalidade que só consegue enxergar as coisas fragmentadas é acolher Jesus como sendo a sabedoria de Deus e realizar todas as coisas para Jesus, no nome de Jesus e no poder de Jesus. É só assim que a vida tem sentido. Desde as coisas mais simples, como você comer, beber, se divertir, até as coisas mais sérias, como estudar, trabalhar, criar filhos, pregar a palavra de Deus. Nós precisamos de Jesus. Aos meus queridos irmãos pastores, eu queria lembrar isso a vocês. Nós estamos ligados embrionariamente à atividade do conhecimento periodicamente. Nós somos chamados a sermos generalistas também, a dominar uma série de áreas do conhecimento humano. E o risco que nós corremos é realizar todas essas tarefas com muito profissionalismo, com muita dedicação, mas sem a presença de Jesus. O risco que nós corremos é o de prepararmos refeições saborosíssimas para o povo de Deus, enquanto nós estamos morrendo de fome. Então, dessa maneira, nós vamos nos pegar no meio do ministério como Salomão, quebrados por dentro, carregando um fardo de pregar a palavra de Deus semanalmente, mas sem experimentar o poder dessa palavra no nosso coração, sem ter a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, do qual nós estamos falando semana após semana. Vamos lembrar disso, irmãos, pastores, que nós corremos esse risco. E se nós nos dedicarmos à tarefa do conhecimento sem comunhão com Cristo, nós estamos abraçando um ídolo. Os livros que nós lemos se tornarão um ídolo, as informações que nós adquirimos se tornarão um ídolo, a nossa própria postura ministerial se tornará um ídolo, os nossos cursos se tornarão ídolos, mas Deus não será glorificado. Então, esse livro aqui, essa porção, esse parágrafo que lemos aqui hoje, ele está para apontar para uma realidade superior. Nós não podemos nos permitir ficar nessa condição. Nós precisamos subir acima do sol. Não apenas ter conhecimento, mas diariamente nos curvar diante daquele que é a sabedoria de Deus. E nós termos essa comunhão com Ele. Só assim o nosso ministério irá glorificar ao Senhor. Irmãos, que Deus nos abençoe. Deus nos ajude. É uma tarefa muito grande, mas Jesus Cristo já veio aqui. Jesus Cristo já esteve entre nós. E todos vocês acolheram Ele como Senhor e Salvador. Agora vocês precisam acolhê-lo como Rei, realizando cada uma das suas tarefas, das mais simples às mais complexas, por Ele, para a glória dEle, pensando nele, como louvor a Ele, como um tributo a Ele. É como se você encarasse a sua vida como tudo aquilo que você tem fosse uma dádiva que você recebeu de Deus, e você realiza devolvendo para Ele. Senhor, está aqui, Senhor, o Senhor me deu, e eu agradeço a Ti, e agora eu devolvo para a Tua glória. Semelhante àqueles remidos de Apocalipse, que recebem as suas coroas e pegam as suas coroas e colocam aos pés do Cordeiro. Nós somos chamados a fazer isso todo dia. E dessa maneira, irmãos, nós vamos poder conhecer, nós vamos poder estudar, os jovens vão poder ir para a universidade, fazerem seus cursos, tirarem seus mestrados e doutorados e serem bênçãos, glorificarem o nome do Senhor, usando tudo aquilo que receberam como tributo ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e que o nosso conhecimento flua da glória de Deus. Pai Santo, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Nós não queremos, Senhor, nos ver nessa situação
Nós não queremos esse conhecimento fragmentado, idolátrico, sem sentido. Nós queremos, ó Deus, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a chave, que é o segredo, que explica tudo, que une as partes soltas. Ajude-nos, Senhor, a dia após dia acolhermos Jesus como aquele que une as partes do nosso coração, a interpretarmos a vida através dele, a realizarmos as nossas atividades por meio dele, a devolvermos tudo aquilo que ele nos encarrega como um tributo, como um louvor. Pedimos isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.